Olá, boa tarde, eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo ele é destinado à qualificação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geologia da UFPR. Eu me chamo Jéssica Barcelos e eu sou orientanda da professora Camila Maier Ataide. A nossa pesquisa ela tem como título Nitrato nas águas subterrâneas da Bacia Hidrográfica Paraná 3, Comportamento Sazonal e Segurança Hídrica. Eu trago nesta apresentação para vocês a introdução e a caracterização da nossa área de estudo, quais foram os estudos que eu utilizei para embasar essa pesquisa, o material e métodos aplicados, assim como os resultados, discussões e conclusões preliminares, as nossas atividades futuras, os agradecimentos, quais foram as referências que eu utilizei nesta apresentação e o cronograma que a gente estipulou. Então, para começar, a gente tem que a água é um recurso fundamental à manutenção da vida e das relações socioambientais, tanto que ela é o pilar das nossas principais atividades, sejam industriais ou sociais. E por isso, a água em quantidade adequada ao consumo humano, ela deveria estar disponível para todos. Mas em 2019, a ONU publicou que a água contaminada ela mata mais do que qualquer tipo de violência no mundo. O que é muito alarmante, porque desde 2010 essa mesma instituição já declarou que a água em acesso adequado ao consumo humano ela é um direito humano e fundamental. Mas como isso não faz parte da realidade de todos, nos anos 90 surgiu um conceito chamado segurança hídrica, que assim como ele surgiu para nortear a gestão hídrica, ele norteia a nossa pesquisa e ele é pautado em trazer água em quantidade e qualidade suficientes a toda a população, isso independentemente dos eventos hidrológicos extremos, que seriam as secas ou as enchentes. Eu trago aqui para vocês uma figura esquemática que fala dos principais componentes da segurança hídrica que se baseiam principalmente na garantia, de água para a realização das nossas principais atividades, o controle da poluição e cuidado dos ecossistemas aquáticos, assim como a redução dos riscos associados às estiagens demoradas ou às chuvas torrenciais. Trago também um mapa de localização, pois a Bacia Paraná 3, que eu vou chamar aqui de BP3, ela está localizada no oeste paranaense, faz divisa com o Paraguai e com a Argentina. Eu coloquei como destaque um mapa de produtividade hidrogeológica, porque essa bacia ela depende das águas de um sistema aquífero muito importante, que é chamado de Sistema Aquífero Serra Geral. E esta bacia está na parte mais produtiva do aquífero. Tanto que dos 28 municípios presentes nessa bacia, 22 dependem de água subterrânea para abastecimento público. Então, por que a gente vai realizar essa pesquisa? Primeiramente, devido à importância das águas subterrâneas para exercer a segurança hídrica, já que 97,5% de toda a reserva hidrológica líquida do planeta é de água subterrânea. E também por conta da importância do sistema aquífero Serra Geral para a região, como eu já mencionei, principalmente para o abastecimento. E a gente vai falar de nitrato justamente porque o nitrato, atualmente, ele é o contaminante mais frequente das águas subterrâneas. Ele representa um perigo à saúde humana caso ele seja ingerido em altas concentrações. Daí a importância do monitoramento qualitativo desses mananciais, principalmente porque essa bacia ela possui um potencial de contaminação da agroindústria. Então, a gente tem como hipótese dessa pesquisa que as concentrações de nitrato elas vão variar conforme a sazonalidade climática e que também a sua origem e correlação elas vão poder ser ponderadas segundo o tipo de uso do solo, como para agricultura, industrial ou urbana. Por isso, a gente traz como objetivos mapear essa ocorrência do nitrato e o seu comportamento sazonal na bacia e trazer como objetivos específicos compreender essa relação de causalidade e efeito do nitrato com a sazonalidade climática, a profundidade de fluxo, o uso e ocupação do solo e a densidade demográfica. Para caracterizar a área para vocês, eu trouxe aqui dois mapas, do qual esse mapa A ele é da classificação do clima, onde a gente pode ver que a maior parte da bacia ela é classificada como do tipo CFA e na região oeste, o extremo norte da bacia, do tipo CFB. Resumidamente, significa que a bacia ela tem chuvas uniformes durante todo o ano, a precipitação ela é uniforme, por mais que o inverno ele seja classificado como a estação mais seca. Nosso mapa B, ele é um mapa do tipo de uso e cobertura do solo e eu gostaria de ressaltar aqui a quantidade de área dessa bacia destinada para atividades agropastoris, que são a agricultura, e as atividades de pecuária, de pastagem, etc. Trago também o contexto geológico, porque essa bacia está inserida no contexto da Bacia Sedimentar Paraná. A gente tem no extremo norte afloramentos de arenitos do grupo Kaiowá, da formação do Rio Paraná, mas majoritariamente a gente tem afloramentos de rochas magmáticas do grupo Serra Geral, que são rochas que sobrepõem
as rochas sedimentares dessa bacia, né? E já foi mapeado recentemente que nessa bacia a gente tem dois tipos de formações, que é a formação Paranapanema e a formação Pitanga, que afloram, inclusive, nessa região do PP3. No contexto hidrogeológico, como eu já falei para vocês, a bacia ela está no sistema aquífero Serra Geral, que eu vou chamar de SASG, mas é importante eu mencionar que o SASG ele confina um outro sistema aquífero muito importante, que é o sistema aquífero Guarani, que é também muito conhecido. E já foi proposto por outros autores, na região de Marechal Cândido Rondon, uma mistura entre as águas desses dois sistemas por conta de estruturas tectônicas e fraturas. Eu trago também uma caracterização mais social, onde a gente tem que dos 50% dos municípios da BP3, eles são dependentes exclusivamente de água subterrânea e que desses 50%, 59% não possuem esgotamento sanitário. É importante ressaltar aqui que essas informações elas são referentes à Companhia de Saneamento do Paraná, ou seja, é um abastecimento público, né? Mas não significa que a gente não tenha poços tubulares, poços que tiram água subterrânea nas regiões que dizem que não é atendido pela Sanepar, né? Ou que só tem água superficial como forma de abastecimento. E a bacia Paraná 3, ela é autossuficiente quando a gente está falando da sua demanda hídrica, né? E 37% dessa demanda vai provir dos mananciais subterrâneos. E desses 37%, 49% são destinados para o abastecimento público e 27% para o agropecuário, que também é muito importante. Então, para falar um pouco mais dos sais nitrogenados do nitrogênio, eu trago para vocês que os sais nitrogenados são muito importantes para a nutrição das plantas. Então, isso vai configurar uma relação direta entre o nitrato e a fertilização e produção agrícola, principalmente no que tange aos fertilizantes do tipo NPK, que são constituídos principalmente de nitrogênio, fósforo e potássio, por se tratarem de macronutrientes necessários à nutrição das plantas. E também, graças às propriedades físico-químicas do nitrato, ele é considerado um contaminante de alta estabilidade, mobilidade e solubilidade, e é um poluente de alta incidência, principalmente por se tratar de um estágio final da oxidação da matéria orgânica. De vários pesquisadores ao redor do planeta já associaram os efeitos do nitrato à saúde humana, caso ele seja ingerido em altas concentrações. Algumas doenças já foram estudadas, como a síndrome do bebê azul, tipos de câncer, distúrbios na tireoide, e por isso o valor máximo permitido pela legislação brasileira é de 10 mg por litro de N de nitrato. Mas a gente tem alguns estudos, principalmente no sudoeste do Paraná, que já mostram que quantidades acima de 3 mg por litro vão apresentar indícios de contaminação. Eu trago aqui para vocês uma figura esquemática para a gente falar sobre a origem do nitrato. A figura A, ela traz um cenário urbano, onde a gente tem lixões, vazamento de esgoto, resíduos enterrados sem permeabilização, ou seja, um manejo inadequado dos resíduos sólidos, eles vão contribuir para o acréscimo de nitrato no subsolo. A figura B, ela é de um contexto rural, onde a aplicação de fertilizantes nitrogenados, criação de animais ou o saneamento in situ, né, chamado também de fossas sépticas ou fossas negras, vão contribuir para o acréscimo de nitrato nas águas subterrâneas. A gente tem também que os estudos de uso do solo, sazonalidade climática, relação de urbanização e também a interferência antrópica, elas vão ser importantes para a gente compreender a dinâmica e a concentração do nitrato nos aquíferos. E também sobre a importância desse monitoramento hidrogeoquímico para os mananciais subterrâneos, dado, né, as implicações socioambientais desses mananciais. O material e métodos que a gente utilizou nessa pesquisa foi um banco de dados muito robusto, onde a gente separou principalmente em 3 grupos, de monitoramento hidrogeológico, sazonalidade climática e influência antrópica. Desse monitoramento hidrogeológico, a gente tem 39 poços que provém de um projeto chamado Hidrosfera, onde a gente teve até agora 4 campanhas em abril, julho e outubro de 2019 e janeiro de 2020, né? Então, nós fizemos análises físico-químicas e hidrodinâmicas, nós temos dados de sazonalidade climáticas, que são dados de precipitação, e dados de recarga, balanço hídrico, e dados de influência antrópica, que é a densidade demográfica, o tipo de uso do solo, esgotamento sanitário. E nós juntamos tudo isso através de geoprocessamento, uma análise estatística descritiva, sempre correlacionada aos poços, para que a gente conseguisse compreender o comportamento do nitrato. Então,
Eu vou explicitar para vocês como aconteceu esse geoprocessamento, né? Essa análise descritiva. A gente pegou mapas temáticos através de sensoriamento remoto e análises hidrogeológicas, assim como medidas de tendência central, de dispersão, correlação de Spearman para verificar. As concentrações de nitrato variam, e mais importante, variam acima do limite de quantificação do nosso método? A resposta foi positiva, então a gente fez uma análise integrada com todos esses dados hidrogeológicos, de sazonalidade climática e interferência antrópica para verificar se tem correlação entre eles. E aí, tem correlação? Sim ou não? Então a gente discute isso nos resultados. Para a gente conseguir compreender melhor como que se comportava o nosso espaço amostral, a gente fez um teste de Shapiro-Wilk, visto que a gente tem menos de 50 poços, né? E para realizar esse teste de normalidade, a gente utilizou um nível de significância de 0,5 e a gente teve que, para as 4 campanhas até agora, as nossas amostras elas foram classificadas como distribuição não normal. O que significa isso? Significa dizer que não é uma distribuição do tipo gaussiana, onde a variância e a média têm um comportamento típico já esperado. É aquela distribuição de comportamento típico de sino, né, como eles falam. E por isso a gente escolheu a correlação de Spearman como um método para ser aplicado, já que se trata de uma análise não paramétrica, que é menos sensível à presença de outliers. A gente escolheu um intervalo de confiança de 99%, e determinamos alguns fatores para dizer se essa correlação ela era positiva ou negativa, forte, média, moderada, ou se ela era direta ou inversa. Então, agora, para trazer os resultados para vocês, eu tenho aqui gráficos de frequência, né? A frequência absoluta e a frequência relativa das 4 campanhas, onde, nesses gráficos do tipo box plot, eu gostaria de mencionar que a campanha de janeiro, ela possui um maior número de outliers, com valores acima do que a gente esperava, e a campanha de abril é que possui maior variabilidade. É importante ressaltar que a campanha de janeiro, apesar de ter muitos números de outliers, ela possui uma das menores medianas. Isso pode ser explicado porque aqui nesse gráfico, como eu posso mostrar para vocês, a gente tem mais da metade dos poços, que são 21 poços, com valores em baixas concentrações, que seriam entre 0,30 e 1,53 mg por litro de N de nitrato. Eu separei também esses poços por tipo, por uso e ocupação do solo e também pelas concentrações do método de quantia estabelecido por Litch, né? E eu gostaria de ressaltar mais uma vez a quantidade de poços que a gente tem em área agropecuária, com atividades agropastoris, e para vocês compararem em relação à quantidade de poços que a gente tem em áreas de vegetação natural ou urbana. Eu trago também um mapa de concentração do N de nitrato da primeira campanha, justamente para mostrar e ressaltar essa área aqui em questão, que fica na parte norte da bacia, pois ela apresenta poços com concentrações acima de 3 mg por litro. E o mais interessante é que esses poços, eles apresentam repetidamente esses valores, né? Ou seja, em pelo menos em pelo menos 3 campanhas, eles apresentam valores acima de 3 mg por litro. Eu já referenciei esses poços e eu trago aqui para vocês, como vocês podem ver a região que eu ressaltei, né? Nós temos 4 poços nessa região e a gente tem como total 8 poços que apresentaram esses valores acima do que a gente estabeleceu como um indício de contaminação. É importante falar também que todos esses poços estão em áreas que há alguma atividade agropastoril. Então, quando a gente fala de precipitação, até o presente momento, a gente não verificou nenhum comportamento típico do nitrato, mas a gente ainda vai colher mais informações climáticas de recarga e de precipitação, né, para esse próximo ano. Então, como vocês podem ver aqui, a gente não consegue observar nenhum comportamento típico do nitrato, como aumento ou diminuição das concentrações de acordo com o aumento ou diminuição da precipitação. Mas quando a gente vai falar da correlação de Spearman, a gente teve correlação positiva para os 39 poços em relação ao nitrato e o cloreto, fosfato, o potássio, o brometo. E a gente pegou alguns íons que achava pertinentes para verificar se havia correlação entre eles. A gente encontrou a correlação positiva do cloreto com o fosfato com potássio, o cloreto com potássio, o brometo com fosfato e o brometo com cloreto. Mas quando a gente vai separar esses poços por
tipo de uso e cobertura do solo, a gente só encontra uma correlação positiva do nitrato com cloreto para poços em áreas mistas. Para os poços em áreas urbanas, a gente não encontra nenhum tipo de correlação. E para os poços localizados em áreas agropecuárias, a gente encontra uma correlação positiva moderada entre o nitrato e o fosfato. Então, a gente pegou o fosfato e outros íons que a gente também achou pertinente, né, e fizemos a correlação e encontramos correlação positiva do fosfato com cloreto e o potássio, e do cloreto com potássio e o cloreto com brometo. Então, para discutir sobre esses resultados, né, a gente tem que essa correlação positiva entre o fosfato, o potássio e o nitrato, elas vão poder ser reflexo da utilização de fertilizantes do tipo NPK, como eu falei lá no início, que são fertilizantes que contêm nitrogênio, fósforo e potássio na sua composição, e também que o bromo e o cloreto já foram associados e que possuem correlação positiva com fosfato e com nitrato, eles já foram associados a essa mesma origem agrícola por outros pesquisadores. A gente tem também que essas concentrações de nitrato elas podem provir, né, dos dejetos de animais, já que essa região ela é uma indústria e ela é uma potência na pecuária. Mas outras possíveis correlações para o íon cloreto, em específico, né, que a gente tem, é que essas concentrações elas podem ser explicadas pela evolução natural da água ou pela mistura entre os sistemas aquíferos, Serra Geral e Guarani, como eu mencionei lá no início da nossa apresentação. E a gente tem que, ainda que todos esses poços eles não apresentem nenhum valor acima do limite estabelecido pela legislação, que é 10 mg por litro de N de nitrato, essa presença constante do nitrato em concentrações indicativas de contaminação, que é 3 mg por litro, ela aponta, né, ela apresenta, demonstra que o SASG, na região da BP3, pelo menos, ele está recebendo um grande aporte de nutrientes, principalmente os nitrogenados. Por isso, a gente recomenda um monitoramento hidrogeoquímico constante para essa bacia e também, caso seja possível, análises isotópicas para conseguir compreender melhor sobre a origem desses compostos e avaliações de campos mais detalhadas para esses poços que já apresentam índices de contaminação. Essas são as nossas atividades futuras. A gente ainda vai ter mais 2 campanhas de amostragem para o ano de 2021, programadas para setembro e novembro. A gente também vai fazer um levantamento de dados de recarga para os anos de 2018 até 2020, para tentar estabelecer o lag time entre a precipitação e a recarga da BP3, né, que seria o tempo de escoamento da água da chuva até chegar no aquífero. A gente também vai focar agora em análises hidrodinâmicas, porque até o presente momento a gente focou mais em caracterização de uso do solo e análises hidroquímicas, e agora a gente vai focar mais em atividades que sejam relacionadas ao nível estático da água, a profundidade do fluxo da água, a entrada da água, para conseguir compreender melhor como que funciona a hidrodinâmica nessa porção da bacia. E através de avaliações geomorfológicas e pedológicas estruturais, ou seja, com espessura do solo, qual é o tipo de rocha, se passa algum padrão estrutural na região, a gente vai conseguir compreender melhor esse comportamento para confeccionar 2 artigos que vão derivar dessa pesquisa, com foco em monitoramento hidrogeoquímico, mas com temas diferentes, um com tema em segurança hídrica e o outro com tema em sazonalidade e uso do solo. Eu gostaria primeiramente de agradecer a CAPES, pois é a instituição que financia a minha pesquisa e é só através dela que eu consigo focar, né, e conseguir realizar essa pesquisa, me dedicar inteiramente a essa pesquisa. Agradecer também a Itaipu Binacional, porque é a empresa que financia o projeto Hidrosfera, que é o que cedeu os dados para o nosso projeto, e também ao Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas, mais conhecido como LPH, e o Programa de Pós-Graduação em Geologia da UFPR, pois é apenas através dessas 2 instituições que eu tenho a infraestrutura necessária para realizar essa pesquisa. Essas são as referências que eu utilizei nessa apresentação. Eu deixo para vocês aqui o cronograma que a gente estipulou para os próximos meses. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Tenham uma boa tarde, uma boa semana.